Oi, Gilda, boa tarde. Oi, todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você esteja vendo esse vídeo. Hoje eu vim aqui a convite da galera do Florescer da Nova Era, que é um coletivo de jovens do Santo Daime, que estão aí nesse movimento online, né, que começou agora na pandemia, para a gente se fortalecer, se conhecer e criar conexões, né? Eu tô acompanhando, eu sou fã. Eu também sou muito fã. Então, é isso. Eu vim hoje... O assunto de hoje que eu fui convidada a falar é sobre a oração das crianças, né? E como a Gilda já é antiga nesse assunto, já está aí na oração desde a época lá do Padrinho Sebastião, eu vim conversar um pouco com ela para ela contar pra gente como é que era e como é que é e como isso é importante para a continuidade, né, da doutrina e para o caminho aí da nova era. Então, Gilda, você quer contar pra gente um pouco como é que era a oração lá na época do Padrinho Sebastião, como é que começou? Brevemente pra gente. A gente começou, na verdade, eu não tinha ainda visto as orações que aconteciam no Mapear, né? Então nós começamos com as crianças intuitivamente, né? Começamos até no Céu do Mar, né? Porque a gente, antes até da gente se fardar, já juntava um pouco as crianças ali e tal. E com o primeiro grupo, né, do Céu do Mar, que nós éramos 12 quando descemos para formar mesmo a igreja, né? Aí já desde esse tempo a gente, porque tinha que levar as crianças na igreja, né? A gente não tinha como deixar, e aí sempre tinha um cantinho para as crianças e tal, né? E a gente intuitivamente foi trazendo as crianças para se reunir e cantar os hinos, né? E começar um trabalho, vamos dizer, de evangelização, né? Da nossa doutrina, né? E aí a gente foi fazendo, primeiro no Céu do Mar, juntava as crianças ali e tudo mais. Então, quando cheguei aqui em Mauá, a gente já tinha essa experiência e também começamos com os casais que tinham as crianças e tudo, juntávamos as crianças e cantávamos os hinos, alguns hinos que a gente achava que era mais interessante para as crianças, né? E também, aos poucos, as crianças mesmo foram começando a receber seus hinos, né? Isso é muito importante a gente ficar atento, porque as crianças são um radinho, né? Elas recebem, assim, muita intuição, muito recadinho do astral, e a gente, observando, a gente vai incentivando, né? Então aqui também esse trabalho começou junto com a Caminho da Luz, que era a escolinha, né? E a gente juntava as crianças ali, às vezes no domingo, né, de manhã, sempre foi mais essa data, assim, domingo de manhã e tudo. Às vezes conseguia fazer uma vez por semana, às vezes a gente fazia de 15 em 15 dias, mas sempre a gente tava com aquela luzinha acesa ali, né? E quando passou para o Mapear, e eu cheguei no Mapear, tinha Raimundinho, Marquinhos e tudo, a Cristina Santos, que fazia lá, né? Aqui em Mauá era a Cristina Moraes, né? Que tem todo um trabalho com as crianças, a gente sempre foi parceira nesse assunto, né? Estou me alongando, se você quiser fazer alguma pergunta. Não, pode continuar. É isso mesmo. Então, quando chegamos no Mapear, aí essa parte mais assim solta da oração das crianças, a gente foi trazendo mais para fazer a oração do Padrinho Sebastião. Isso muito ao conselho da madrinha Júlia, ela insiste sempre nisso, que ela pede que eu faça a oração do padrinho, né? Mas muitas vezes para cá, a gente, por exemplo, a Cristina mesmo, ela vai devagarinho, faz alguns hinos e faz uma oração mais curta quando os meninos são menores, né? Eu lembro que uma das minhas primeiras lembranças da oração das crianças aqui em Mauá é da gente se reunindo, né, as crianças, os pais, todo mundo lá na escolinha, Caminho da Luz,
E a gente se reunia para decidir quais hinos que a gente ia cantar. Então a gente montava junto a oração. Naquele dia a gente montou junto o caderno da oração das crianças, né? Então é muito importante que os pais, né, participem. Isso você está lembrando uma coisa importante. Os pais participem nessa parte também de ir formando, né, o trabalho juntos, né? A gente nesse tempo trabalhava bem coletivamente com os pais também, porque era muito ligado na escola também, na escola de ensino normal, né? Então, aí a gente trabalhava essa parte das festas, né, também. Aí, os festejos do ano, tinha um projeto chamado Fiando com Festa, que a gente ia fazendo o fio do ano através das festas do ano. Isso, né? era lá no Mapiá ou Aqui, nós começamos aqui. E aí eu tentei levar isso quando fui para o Mapiá, para esse trabalho que era feito lá na Estrelinha do Mar. A gente tinha um lugar lá perto da casa da madrinha Júlia que chamava Estrelinha do Mar. E era ali que essas pessoas, inclusive o Dario, né, que acabou de falecer, nosso querido Dario, tocava flauta e levava as crianças, fazia fiscalização, né, e acompanhava as crianças ali no trabalho. E a gente botava para concentrar. Eu me lembro que a gente usava uma ampulheta, que era muito legal isso para fazer a concentração, ajudando eles a concentrar, tinha um fiozinho puxado, os menores, né? E a gente, para fazer a oração do padrinho mesmo, a gente tem que percorrer um caminho, né? Vai indo aos poucos. Aqui mesmo, a gente está fazendo assim com os maiorzinhos, frequenta então a oração da igreja, né? Aí já puxando eles para a igreja. A Cristina Moraes, por exemplo, ela trabalha um ensaio, né? Um dia sem daime e um outro dia com daime, já a apresentação do trabalho, aí procura botar já fardinha e tudo, né? Tem toda essa parte. Aqui eu senti uma evolução muito grande, né, Aurora, quando a gente fez o Alto de Natal, quer dizer, porque como eu sou do teatro também, né, eu sou formada em História, mas sou formada profissionalmente, né, no teatro, né? Então isso sempre me acompanhou. E a Aurora também tem essa pegada, então a gente juntas aqui fizemos o Alto de Natal e isso concorreu, as meninas que estavam assim num estado passaram para outro patamar, né? Isso que eu ia falar, Gilda. A Gilda, minha professora de teatro, assim, quando eu era criança, a gente já fez, né, várias peças juntas, até de histórias da Cristina que a gente fez, e da Maria Clara Machado, enfim. João e Maria. Né? João e Maria. Sebastião e Aurora. Grande parceria. Como que você vê a importância, né, de ter um jovem dentro do trabalho das crianças? Como que você acha, o que você diria para os jovens, assim, qual a importância deles estarem envolvidos? Porque eu acho que chega uma certa fase, né, que a gente é criança, então a gente frequenta o trabalho das crianças. Chega uma certa fase que a gente começa a virar adolescente e a gente não se importa, não quer mais, porque a gente não se sente mais criança para estar ali. Eu acho que tem essa fase de desapego, mas acho que também tem um trabalho que os jovens podem estar realizando Com dentro certeza. do trabalho das crianças. Eu senti assim, que a gente foi botando os maiorzinhos, sempre era aí, passava a ser fiscal, ou tocador, isso cola muito a coisa da música, né? Puxar pela música, para você poder... aí o cara já vai ali, toca um tamborzinho, ou... Aí, primeiro, ensina o maracá, né? Que seria o estágio dos ensaios, né? O bailado, o maracá e tal. Primeiro bota ali o maracá, que ele já se interessa ali, ensina a tocar o maracá. Depois um tambor ou um que já se interessa pelo violão, com 12 anos, às vezes tem, serviu o daime, fazer a fiscalização, né? Ajudar ali na fila e tal. Tem uma colaboração, as meninas pegam as flores para enfeitar e arrumam a mesa, cada vez mais passando para eles, ensinando toda a coisa. Inclusive, muitas vezes a gente fez o trabalho do feitio com as crianças, né? Isso também é uma evolução dentro do trabalho das crianças, né? No Mapear isso foi muito feito, né? Aí havia um dia da escola, que também aí era ligado com a escola. Um dia da escola era para fazer o feitio, né? Ou vários dias, as meninas limpavam a folha, os meninos aprendiam a bater e tudo mais, né? E até como é que era a feitura do daime ali na panela, tudo eles acompanhavam cantando, né? Aí já vai puxando as meninas
para cantar. E os meninos também, porque muito menino, né, tem essa capacidade, né? A gente tem que incentivar, porque depois passa essa fase, os meninos inclusive mudam de voz e tudo, né? Então aí já puxa um violãozinho, né? Você já puxa a música, né? Que a nossa doutrina é musical, afinal de contas, né? Os mais novos acabam sendo incentivados também pelos mais velhos, né? Acho que eu vi muito isso, né? E vai assumindo. Aqui. Aí se a pessoa tem um jeito para ser como você foi evoluindo ali dentro do trabalho. Eu só acho um exemplo tão legal que você pegou todas as fases, né? Aí você já começou a tomar de conta, aí já também se interessou pela pedagogia, né? E aí Sim, também... foi uma peça-chave para me interessar pela pedagogia, porque nessa época que a gente estava fazendo a oração das crianças todo mês, né? Foi bem na época que eu terminei o meu ensino médio. Então eu não sabia muito bem para que rumo eu ia, né? E aí o trabalho das crianças que me incentivou mesmo a estar na pedagogia hoje, não me arrependo, está sendo muito bom. Pois é, isso é muito bom mesmo. E aí as mocinhas, por exemplo, quando chega na idade, aí já começa a tomar de conta do trabalho também, né? Com o canto, né? Vai substituindo as roucas aqui. Vão cantando, aprendendo a cantar e incentivando elas mesmas a doutrina, né? Porque é uma maneira da gente ir crescendo junto ali, né? Na espiritualidade, e aí vai atingindo já um ponto de você na igreja se interessar pelo inário, conhecer os inários e tudo mais. A madrinha Júlia, ela sempre me pede muito e me encarregou bastante desse trabalho das crianças, então onde eu tô sempre, mesmo viajando, tudo mais, fomos no Juruá, levamos o trabalho das crianças, fomos em vários lugares que a gente fez excursão, a gente, né, estava ali incentivando o trabalho das crianças muito. A madrinha Júlia, ela é muito... E ela quer que faça a oração do padrinho, né? Mas como tem essa parte das criancinhas menores, a gente pode ir fazendo isso aos poucos, né? Atingindo esse grau de cantar a oração do padrinho aos poucos, né? E muito importante, os hinos que são bons para as crianças cantarem, hinos curtos e tudo, e também incentivar os hinos das crianças. Sim. Né? Se você fosse contar para alguém como é o trabalho das crianças, como começa, como termina, o que é o trabalho das crianças... De que ele consiste? De que ele consiste, se você quiser eu posso também falar um pouco. Então, sobre o trabalho das crianças, para quem nunca fez, né, e quer fazer, às vezes, né, na igreja já ouviu falar que existe, mas não sabe muito bem como começar. Eu acho que é isso, acho que parte muito dos pais, né, se reunirem, decidirem fazer isso. E aqui o jeito que a gente faz é assim, né? A gente foi testando também, por exemplo, a história, que a gente sempre conta uma história. Aí, dependendo da época do ano, a gente conta a história da época do ano. É importante. Né? Isso aí dá um norte bem bom para o trabalho. Conectando, confiando com festa, aí que ela falou. A gente tem as histórias da Cristina, que falam das épocas do ano que a gente sempre conta. E também quando vai chegando na época festiva de São João, do Natal, principalmente, a gente vai contextualizando as crianças sobre quem era São João, sobre o nascimento de Jesus. Canta os hinos de acordo, né? Canta os hinos de acordo. Exatamente. Para ir contextualizando também as crianças irem entendendo o que a gente está cantando, os hinos, e contextualizando com a Bíblia, né? Isso, aí como a parte da Bíblia, até a antroposofia mesmo aconselha, né, também, que as crianças menores é para ser mais um Antigo Testamento, né? Então, a criação, as histórias do Antigo Testamento, que são bem elucidativas, assim, de uma questão moral, né? E vamos puxando para isso também, né? Para a questão da educação, da moral, né? Então, exatamente. E a gente tentava seguir uma linha, né? Começamos com o Antigo Testamento do comecinho, mas também ia mesclando com as histórias da Cristina, sobre as épocas do ano, e outras histórias. A gente ia mesclando, não ficava só na Bíblia direto. Né? E dependendo da oportunidade, né? Porque muitas vezes a gente consegue dar uma sequência ao trabalho das crianças e muitas vezes, por exemplo, agora, né, que nós estamos no meio dessa pandemia, é mais difícil a gente reunir, né, pessoalmente. Sim. Então, tá até pensando em fazer uma coisa mais assim, online, né?
E para poder não interromper isso, né? Porque é muito importante dar sequência, isso é muito importante, dar sequência para não desanimar. Porque às vezes a primeira vez, né, é muito bagunçado, às vezes as crianças não conseguem bailar, baila cada um para um lado, não baila, chora. A primeira vez é uma bagunça, né? E aí você vai evoluindo. Depois de 2 anos, as crianças já se formavam ali sozinhas por elas mesmas, já iam tomar o daime, já tinha o bem novinho lá que ajudava a servir, o outro que gostava de, sabe? As meninas se organizavam por tamanho, já era, tudo fluía bem. No começo era difícil. Arrumar a mesa, né? As então flores. Era bem assim, a gente começar, chegando na igreja, enquanto vai chegando todo mundo, eu já pegava as meninas para ir colhendo as flores, né? Arrumando a mesa, me ajudando a arrumar a mesa, o lugarzinho. E aí o que a gente faz? A gente não fazia na mesa da igreja, né? A gente tem uma mesa pequena para eles, uma mesa do tamanho deles, para eles fazerem a rodinha do tamanho deles, né? É importante. E os adultos ficam mais de fora. Eles são a rodinha principal ali, né? E à medida que vai passando o tempo, é bom ir reduzindo os adultos. Só uma que tenha filho pequeno e tal. Os outros deixam as crianças ali para ver. A autoridade ali é quem está levando o trabalho, né, e tal. Para não ter... Porque, em geral, criança perto de mãe e pai apronta, né? Então, a gente, para ter, assim, os condutores do trabalho e uma outra mãe que tem filho pequeno fica, mas evitar muito adulto, né? Para poder ser o trabalho das crianças, cada vez empoderar mais eles, né, dentro do trabalho. E aí, isso, a gente tomava o daime, rezava um Pai Nosso, Ave Maria, né? E canta os hinos deles, encerra, canta ali. Tem a história, né? Primeiro a história era a primeira coisa, né? A gente foi testando. Porque às vezes a gente fazia no final, mas aí já estavam doidos para ir comer um lanche, que é uma coisa muito importante também. Sempre tinha um lanche no final, um lanche coletivo, cada um leva uma coisa, umas brincadeiras no final. Então era isso, a gente chega, conta uma história, faz a oração, né? Toma o daime, reza, faz a oração das crianças com 12, 13 hinos, o tanto de hinos que a gente... Às vezes pode ser menos, se o grupinho estiver muito pequenininho, faz uma coisa menor, né? Eu canto uns menos hinos. Hinos simples, animadinhos. Tem hinos com gestos que a gente faz também. No final, né? A gente faz mais pro final, os de gesto, né? Chega um ponto do trabalho que a gente... Chega um ponto do trabalho das crianças que a gente começa a fazer os hinos com gestos. Então a gente está lá bailando, aí, né, canta uns 6 hinos lá no maracazinho certinho, aí quando eles já estão quase desanimando, começa os hinos com gestos, aí já anima tudo de novo, já muda um pouco. A dose de daime também, às vezes a gente quando alongava mais, quando são maiorzinhos, a gente fazia 2 doses até, sabe? Uma logo antes da história e tal, para ir já... Né, concentrando. E observar, né, para não dar muito daime demais, mas também dar um daime que eles sintam a força do daime, né? Eu sempre insisto com isso, porque para ir começando assim, né, saber como se comportar na força também, né? Se quiser separar, que nem a Cristina faz um ensaio sem o daime, pode ser também. A gente nunca conseguiu muito isso, porque era a oportunidade que tinha também para dar o daime, né? Então a gente aproveitava. E durante muito tempo foi proibido, assim, dar daime para as crianças e tal, tinha que ter licença do pai. Como a gente morava em comunidade, era mais fácil, porque estavam os pais ali. Mas tem essa questão também, né, que aí tem que prestar bem atenção, né, porque, pedir a licença à criança, às vezes o pai não autoriza. Um toma daime, o outro não, então é bom prestar atenção, né, para ser uma coisa. Agora, muitos, por eles mesmos, decidem que vão tomar o daime, tudo, e avisa o pai, né? Muitas vezes acontece isso também, muitas histórias foram assim. E, enfim. Então, e a dica para quem quer começar, né, eu acho que é isso, se reunir, articular entre os pais à vontade, né, ver quem se interessa aí. E a gente já tem o Inarinho das crianças formado, né? Tem um caderninho, tem um caderninho. É importante escolher os lá em Ribeirão Preto, né? Eu me mudei pra lá, a gente fez já o nosso caderninho. Conta um pouco, que eu não sei também.
Então, né, eu aprendi tudo com a Gilda e com a Cristina, assim, nesses 2 anos aí de oração das crianças, né? Que a Gilda às vezes ia para mapear e às vezes era eu que tomava frente dos trabalhos das crianças, Durante puxava um bom tempo mesmo. você ficou na frente do trabalho. Durante um bom tempo eu puxava todo mês, né? Final do mês a gente vinha, pelo menos um domingo. Queria que fosse 2, mas não dava. Era um domingo por mês, a gente sempre fazia, sem falta, a oração das crianças. E o que eu senti foi essa evolução mesmo das meninas. E no final foi o alto de Natal, né? Que foi, pra mim, foi a graduação, assim, que foi a coisa mais linda que eu já vi. E o fardamento delas, né? Que elas se fardaram super firmadinhas. E eu tenho certeza que a oração das crianças que ajudou elas a se interessar por, na hora do trabalho, né, dos adultos, elas estarem mais. Porque aqui em Mauá também tem o quartinho das crianças, não é todas as igrejas que tem, né? Então aqui também tem é muito legal esse trabalho do quartinho das crianças, que é uma casinha das crianças para elas estarem durante o trabalho, os pais se revezarem. E elas saírem do quartinho e quererem participar do trabalho, né, com os adultos, isso foi. E também a pessoa dar para as crianças durante o trabalho tem que ter muita atenção, porque eu já observei, às vezes, dar para as crianças e eles ficam lá aloprando lá no quartinho, ou fora do quartinho, né? E os pais têm que ter sempre ali um fiscal, né? Para poder, e aí muito um fiscal não de reprimir, mas de ter um ambiente bacana, com os jogos durante a coisa, ou uma história que tem a ver com o que está acontecendo na igreja, um esclarecimento, né, sobre o Daime. Então esse trabalho, resumindo assim, eu acho que é uma evangelização, né, das crianças e dos jovens, é um caminho dentro da nossa doutrina, porque os católicos eles evangelizam. Os evangélicos evangelizam bastante os jovens, as crianças e tal. Então eu sinto que é uma formação, né, da juventude para que não hajam os outros, sigam os fardados e vamos, né, seguindo a doutrina, ensinando as crianças e acolhendo as crianças, né, e os jovens dentro da egrégora, né? Sim. Isso é muito importante para a construção dessa nova era, né, que a gente tanto espera, que a gente tanto quer que aconteça. E eu acho que vem muito das crianças, né? Elas são nossa esperança. Então, da gente estar olhando para elas, né? Então, acho que o trabalho das crianças também é muito isso. Você está olhando para as crianças e praticando com elas o que a gente já pratica entre a gente, né? E mostrando para elas como é bom, por que a gente gosta tanto de bailar a noite inteira. Então, para eles entenderem também e se sentirem dentro, sabe? Né? Se sentirem parte. E que realmente as crianças são muito importantes para a doutrina e para o mundo, né? Com certeza. Sem elas, o que seria, não existe nova era. É verdade. Então, e a nova era, para mim, assim, no caso do meu papel, é passar o bastão, que eu... né? E, assim, uma satisfação muito grande quando a gente vê, assim, um jovem como você interessado, vou me emocionar, interessado, né, e receber o bastão, né, que a gente tem para passar, né, e a pessoa também se interessar e passar, porque a gente ficar pegado com... Não, né, de forma alguma. Né? Não, é muito bom. A gente não pode abraçar, mas a vontade é dar um abraço bem apertado. Mas é isso, gente, com certeza, assim, de passar o bastão, tem que passar mesmo e o resultado vem, viu? Porque as meninas daqui foi uma evolução tão grande, assim, era rebelde, sabe? Tinha uma que era rebeldezinha, depois virou a fez fiscal, a Nossa Senhora. Fez a Nossa Senhora, a Nossa Senhora mais linda. E assim, nas primeiras orações ela só ficava na barra da saia da mãe, só chorava, não queria nem saber. E aí a gente foi acolhendo, falou pra mãe, mãe, deixa ela aí com a gente. E ela foi, né, gostando e se fardou, fez a Nossa Senhora, com 8 anos, a coisa mais linda. Então, realmente é um trabalho que vale a pena. Não é fácil. As pessoas em volta também falaram, né, que estava sendo superficial, que não servia pra nada, que era muito bobinho, mas no final todo mundo se emocionou com o resultado, né? É porque nós também fizemos com as crianças, explicando aí, né, para as pessoas, porque
Em geral, o alto de Natal a gente faz com os adultos, né? Nesse ano que ela foi levando ali o trabalho das crianças, no final ela conseguiu fazer com que as crianças assumissem ali o alto de Natal como os personagens, né? Foi muito lindo isso, né? Então, fica aqui a proposta de vídeo pra gente explicar um pouco sobre o alto de Natal, né? É verdade. Continuação. Muito obrigada, Gilda, pela essa querida. conversa. Foi muito bom. E aí o pessoal continue aí assistindo e praticando esse trabalho que está muito bonito. Valeu, galera do Florescer e todos os jovens que estão engajados aí nesse movimento que tá lindo e que a gente vai só crescer, né? Com certeza. Quero ver mais vídeos desses por aí.